Ministério Público do Piauí está com a campanha Memórias e Histórias, com o objetivo de reunir documentos, fotografias, equipamentos, livros e outros itens com valor histórico para a composição do acervo do órgão. E Taniele Rotondo Sá é assessora especial de Planejamento e Gestão do Ministério Público e vai detalhar mais para a gente. Taniele, um bom dia. Bom dia, Bartolomeu. Gostaria que você detalhasse mais então a respeito dessa campanha do Ministério Público, então, de reunir então esses documentos. A campanha do Ministério Público faz parte de um projeto, Ministério Público Memórias e Histórias, e esse projeto, na realidade, ele teve início no ano passado, com 14 etapas, e a campanha em si, ela tem a finalidade de resgatar a história do Ministério Público, que é uma história relacionada tanto com a sociedade quanto com a construção do Estado. Nós temos 127 anos de Ministério Público e todas as ações de membros, as ações que nós temos em geral, elas refluem diretamente na sociedade, porque o destinatário primeiro das ações ministeriais é a própria sociedade. Então, nós estamos buscando junto à sociedade, que é exatamente o destinatário das nossas ações, objetos, fotos, recortes de jornal, atuações específicas, tanto de familiares quanto de pessoas mais antigas, tentando resgatar esses 127 anos da história do Ministério Público do Estado do Piauí. Lembrando sempre que a história do Ministério Público do Estado do Piauí está diretamente relacionada com a história da sociedade, com a história do próprio Estado. Então, ter a sociedade mais perto, resgatar essa memória é uma forma também de agradecer ao que aconteceu e também preservar a memória para o futuro. Começou quando a campanha e qual a previsão de conclusão? A campanha, na realidade, ela começou há uns 2 meses, já está sendo divulgada nas nossas mídias sociais, mas nós temos o intuito de que ela se torne uma campanha de cunho permanente, porque sempre nós vamos ter resgates a serem feitos, histórias a serem contadas. Já foi feito um documentário, mas ele é sempre um documentário aberto, porque a gente sempre vai ter fatos e elementos, já que o Ministério Público tem um cabedal imenso de ações em todas as áreas, infância e juventude, meio ambiente, defesa do consumidor, ou seja, é bastante ampla a atuação, combate ao crime, enfim. Nós queremos estar sempre próximos da sociedade, escutar a sociedade e receber objetos, até porque nós podemos ter exposições diversas em momentos diferentes, resgatando essa história. Se a gente observar nos próprios registros, sim, a gente verifica que nós temos membros de determinada época, e que reflete o quê? Quando é que nós tivemos uma maior quantidade de mulheres? Quando é que nós tivemos uma ascensão dos negros? Enfim, a história do Ministério Público, ela se mistura com a história da sociedade. E a gente quer fazer isso muito, aproximar e trazer isso cada vez mais. E como a sociedade pode colaborar com esta campanha do Ministério Público, Taniele? A sociedade, ela pode se dirigir ao nosso Centro de Aperfeiçoamento Funcional, ao CEAF, que fica lá na Lindolfo Monteiro, na Zona Leste, no nosso prédio da Zona Leste, e fazer a entrega mediante termo de doação para o CEAF, para que possa passar pela seleção. Nós temos uma historiadora, por meio de um termo de cooperação com a Universidade Estadual do Piauí, e é feita toda uma seleção. Então, ela pode ir lá, se dirigir, entregar, contar um pouco da história. Se, digamos que tem alguma história, não, eu quero registrar, mandar até vídeos mesmo dos registros, que a gente vai fazer toda essa coleta específica lá no Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional. Então vale a história oral ou a história escrita também, não é isso? Exatamente, fotos, imagens, tudo que lembre a história do Ministério Público, que tem uma relação direta com a sociedade e as ações de membros que fizeram parte dessa instituição. Já faz quanto tempo a campanha? Aproximadamente 2 meses que ela se iniciou. E aí, como é que está sendo, então? Foi que vocês já receberam, a aceitação? Nós recebemos documentos principalmente de procuradores, de familiares de pessoas já falecidas. Nós colhemos, através do documentário, informações de servidores, de membros, de aposentados, contando essa história. E aí a gente está fazendo realmente esse resgate. Nós já também tivemos em acervo público, recebemos doação do Tribunal de Justiça. Ela tem sido uma campanha que tem nos envolvido muito e nos tocado profundamente. Os membros da comissão se sensibilizam bastante, porque relembrar a história é vivenciar um pouco de tudo que nós já construímos e dos avanços que foram feitos por essa instituição, que se dirige, se volta e se direciona para a sociedade. A sociedade, ela é o nosso principal destinatário e é muito bom ver essa relação intrínseca, Ministério Público e sociedade.
Como foi que surgiu então essa ideia, Edneia? Baseado em que o Ministério Público então resolveu então fazer essa campanha? Bastante interessante, que é, acima de tudo, um resgate histórico também. Na realidade, está relacionado com o nosso projeto. Né? Quando a gente foi construir o projeto, quando a gente observou junto com a nossa própria historiadora, a gente percebeu a importância de trazer e resgatar a história da sociedade para dentro do Ministério Público. Então, nós pretendemos fazer um panorama do Estado como um todo, buscando essa história, buscando esse envolvimento, buscando realmente trazer isso tudo. E a campanha ela surgiu tanto de uma construção com a historiadora, quanto dialógica com os próprios membros da comissão, com a finalidade específica de trazer mais e de ouvir a sociedade. Nós construímos um plano geral de atuação todo pautado exatamente numa consulta social, exatamente nos anseios da sociedade, o que o Ministério Público espera, o que a sociedade espera do Ministério Público e o que o Ministério Público pode oferecer para essa sociedade. Ok, então, Itaniele Rotondo, muito obrigado. Quando tiver pronto o trabalho, volte aqui para a gente conversar mais, Com levar certeza. para a população o resultado, tá bom? Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade, esperamos contar com a presença de vocês para conhecer o nosso memorial, certamente, aberto à sociedade. Obrigada. Estaremos lá, muito obrigado, um bom dia para Bom você. dia.